Hoje é dia de ensinar um passe de mágica no canal da casa, é isso, gente? Mas maquiagem às vezes parece mágica mesmo, né? Bom, essa foi a make que eu usei no meu aniversário e eu gravei como eu fiz tudinho pra mostrar por aqui. Vamos ver? Opa! Mais um truque! Vamos lá começar? Eu vou começar passando uma sombra marrom com fundo mais quente no côncavo. A sombra que eu estou usando é a MA02 da Vult. É uma sombra bem baratinha e que eu gosto muito de usar. Antes de começar a gravar eu passei primer, eu usei aquele da Continuum Grama que eu sempre uso. E passei também a base, eu usei a Forever da Dior, a minha cor é 040. E também já corrigi as sobrancelhas, para esse vídeo não ficar gigantesco. Agora eu venho com esse blush da Revlon, o nome dele é Bronzette Bronzilla, mas eu não vou usar como blush, eu vou usar como sombra também. É que ele tem um tom de marrom bem clarinho, bem natural, e eu gosto de esfumar usando esse blush para facilitar, fazer essa mudança de cores, ficar bem suave, né, do tom do côncavo para o meu tom de pele. E aí é só esfumar bastante para essa sombra ficar bem diluída, assim, bem esfumada. E eu tô usando para esfumar esse pincelzinho da Candice Benefit, que eu gosto muito. Feito isso, eu vou usar a sombra Side K da paleta Naked, da Urban Decay. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Essa sombra ela tem um tom meio que um champanhe com um toquezinho de marrom, dá pra entender? Mas eu acho que dá esse iluminado bonito para meu tom de pele, eu gosto muito dessa sombra. E aí eu vou passando a sombra dando batidinhas, usando um pincel de depositar, esse pincel é do Boticário. E eu vou respeitando bem a linha do côncavo, ó. Mas também eu não quero que nada fique tão marcado, não quero um efeito cut crease dessa maquiagem. É só para deixar só a pálpebra móvel iluminada. E para eliminar qualquer marcação que possa ficar, eu vou vir com aquele pincel que eu usei no início para colocar a sombra marrom, mas ele sem nada dessa vez, só para dar uma misturadinha entre a sombra cintilante que eu coloquei e o marrom. E agora eu venho com a sombra preta, um preto fosco, eu estou usando a Blackout da paleta Naked 2, também da Urban Decay. E vou aplicar essa sombra como se eu fosse fazer um olho gatinho, sabe? Bem no cantinho externo, ó. E para aplicar essa sombra preta, eu estou usando esse pincel que é da Oceania, o número 36. Ele é um pincel chato, bem durinho. E eu gosto de aplicar essa sombra preta, porque eu quero um pouco que ela vá agora de uma maneira mais precisa, bem pro cantinho do olho. E esse pincel me ajuda muito nisso. Mas depois de exigir tanta precisão do outro pincel, o que é que eu venho agora para fazer? Eu vou esfumar essa marcação. É que não gosto de deixar nada, nenhum traço muito marcado. O que eu quero é só que a sombra preta fique depositada, concentrada no cantinho. Mas eu quero que essa marcação fique bem esfumada, assim, que faça parte de toda essa história aí do olho. E esfumar é isso mesmo, né? Parece que quanto mais, melhor. Quanto mais você esfuma, mais a maquiagem fica mais homogênea, mais a coisa parece fazer parte de uma coisa só, não deixar um traço muito marcado, deixa a maquiagem bem mais bonita. Então eu gosto de esfumar bastante. Aí eu vou fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem, para deixar essa sombra bem, fazer essa transição de cores ficar bem suave, ó. E aí, olha, se os dois lados estão iguais e segue a vida. Agora eu vou vir com um lápis preto, eu tô usando o Drama da Maybelline, e vou passar bem rente à raiz dos cílios, tanto na parte inferior como na parte superior dos olhos, ó, só no cantinho externo. Feito isso, eu venho com um pincel bem firme, eu tô usando esse que é da The Beauty Box,
E vou esfumar esse cantinho externo com essa sombra marrom, a sombra marrom que eu comecei a maquiagem, que é a MA02 da Vult. Ó, e vou esfumando o preto, a marcação preta, com um pouquinho desse marrom. Com bastante cuidado para não fazer a sujeira aí embaixo, né? Eu gosto de passar o lápis preto só no canto externo, porque isso me dá um drama no olhar e não diminui o tamanho dos meus olhos, porque eu já tenho o olho pequeno. Então, eu não fecho esse delineado com o lápis preto, eu só vou levando com a mão mais levinha até o meio dos olhos, para essa marcação preta ir morrendo, sabe? E fazendo um degradê. E feito isso, eu venho com uma canetinha delineadora, eu estou usando a da Vult, e vou fazer um delineado bem fininho, bem rente aos cílios superiores, ó. Só para me dar um pouco mais de volume na raiz dos cílios, dar essa impressão, né, de um pouco mais de volume. E deixar essa maquiagem mais sofisticada, né, que eu acho que um delineado bem fininho sempre deixa uma carinha de sofisticada na maquiagem. Eu começo sempre o delineado pelo meio, porque eu tenho a impressão que se eu errar ali, como eu preciso de um traço um pouquinho mais grosso por ali mesmo, fica mais fácil de ajeitar. E no meio eu puxo a pálpebra porque eu acho que fica mais fácil. Mas quando eu vou fazer esse cantinho, ó, olha, você viu que eu até puxei, mas depois soltei. Quando eu vou fazer esse cantinho, eu prefiro soltar. Não posso esticar a pálpebra nesse momento, porque senão eu vou desenhar de um jeito e quando eu soltar a pálpebra vai ficar de outro. Então, esse cantinho faz com a pálpebra solta, sem puxar para pressão. E aí sim, para fazer o tracinho no meio, aquele tracinho rente aos cílios, eu puxo, que eu acho que fica bem mais fácil. E agora é hora de iluminar os olhos. Eu estou usando esse pincel fininho da Natura. Ele, na verdade, é um pincel de boca, de batom, mas eu uso para passar iluminador. E a sombra que eu estou usando é a Boutical, da paleta Naked Steel, da Urban Decay. E aí eu ilumino o cantinho interno, tanto na parte inferior como na parte superior. Eu acho que isso me dá um efeito de olhar mais aberto, assim, e aumenta um pouco meus olhos, que são pequenininhos e bem fechadinhos. E depois disso, os olhos estão quase prontos, fica faltando só passar a máscara de cílios. Só que antes da máscara de cílios, eu gosto de terminar a minha pele. Então, depois de iluminar os olhos, eu vou para os corretivos. Eu estou usando esse que é da MAC. Ele é um corretivo bem no tom da minha pele e eu gosto de usar. Passar primeiro ele para anular as minhas olheiras. E na hora da aplicação, eu vou deixando esse formato meio triangular, que ajuda a uniformizar a pele nessa região, né? E evita aquele efeito de pele mais clara só ali na olheira, sabe? Aquele panda invertido. E para espalhar esse corretivo, eu também eu estou usando um pincel de esfumar, na verdade, um pincel de esfumar do Boticário. Eu vi essa dica na Julia Petit e adotei, porque realmente, quanto mais levinho for o pincel que você vai espalhar o corretivo, mais natural vai ficar o efeito do produto na pele. E assim, com o pincel de esfumar, eu sinto que eu consigo espalhar bem o produto sem tirar, né? Porque acaba que quando o pincel é um pouco mais pesado, a gente sente que o pincel ficou com um pouco do produto, né? Você fica com raiva, fica gastando mais produto por causa do pincel mais pesado. E esse eu sei que eu só estou espalhando o mesmo produto, ó. E a cobertura fica maravilhosa, fica muito natural. E agora eu vou usar um corretivo mais claro, esse é da Tracta, para fazer uma iluminação dessa maquiagem, ó. E eu aplico em cima das maçãs, no topo do nariz, no centro da testa, tomando cuidado para não subir muito e acabar acentuando mais toda essa testa, no queixinho e no arco do cupido, é assim que chama essa pontinha do lábio, arco do cupido, acho que é isso, né? E depois eu venho com um pincel de esfumar, esse pincel é do Boticário, e vou esfumando esse produto. Isso vai me dar
É tipo um strobing, sabe? Isso vai dar uma iluminada nessa região e levantar mais essa parte que eu quero destacar. E, consequentemente, vai esconder um pouquinho as partes que eu quero esconder. Eu uso esse corretivo da Tracta só para fazer essa iluminação, quando eu quero fazer essas técnicas de luz e sombra, porque ele é um pouco mais claro do que a minha pele. Então, ele não serve, por exemplo, para anular minhas olheiras. Ele, como é mais claro, ele acaba acinzentando as minhas olheiras. Então, eu uso esse corretivo só para fazer essa iluminação. E esses pontos de iluminação que eu fiz com esse corretivo mais claro, eles vão me ajudar a acentuar os contornos. Eu vou fazer os contornos com pó, não com corretivo líquido, porque eu acho que dá um efeito mais suave. Então, dar essa leve iluminada antes de contornar, eu acho que completa essa coisa desse jogo de luz e sombra. Ah, uma coisa que eu tenho usado bastante é essa esponjinha. Essa esponjinha é tipo aquela Beauty Blender, sabe? Só que ela é da Panvel. E eu gosto de passar nesse cantinho do olho, ela tem essa pontinha perfeita para tirar qualquer excesso de corretivo desse cantinho do olho. E aí eu vou passando essa esponjinha porque ela dá um acabamento bem bonito, assim, bem natural para a pele. E agora sim, vamos para os contornos. Eu uso um pó que é uns 2, 3 tons mais escuro do que a minha pele. E estou usando esse pincel, que na verdade é um pincel de base do Boticário, mas ele é um pincel chato, que tem um formato perfeito para fazer essa marcação do contorno. Eu vi aquela Suelen Johan, sabe? Aquela que participou do Desafio da Beleza? E fazendo com esse pincel, que o pincel do Boticário, já falei, gente, que é do Boticário, enfim, é o pincel chato do Boticário. E eu tinha comprado esse pincel faz um tempão e estava bem aposentado. E agora que eu vi que o formato dele é muito bom para fazer esse contorno, tanto o contorno do abaixo das maçãs, quanto esse do nariz, ó. Porque ele é bem fininho e o formato perfeito para fazer essa marcação. Aí eu aproveito o restinho de produto e passo ali no topo da minha testa, nas minhas entradas, para disfarçar um pouco essa região e dar a impressão que a testa é um pouquinho menor. E agora, claro, vamos esfumar essas marcações. Eu estou usando esse pincel, que é um kabuki arredondado, sabe? Um kabuki abaulado, como uma marca chama. É da The Beauty Box. Esse pincel é bem macio e também, mas ele é bem preciso, sabe? Ele, para mim, ele é perfeito para fazer, para dar essa esfumada nessa região. E aí esfumar sempre subindo, né? Essa marcação para não acabar apagando até o maxilar. Eu sempre falo do contorno do nariz, que eu acho muito perigoso, porque é a região assim que para contornar e ficar bonita, você tem que ter mesmo pegar o jeito. Aí é treinar, é treinar, é treinar, errar, acertar, até pegar o jeito de fazer certo. Agora tem que prestar muita atenção, porque às vezes o efeito fica maravilhoso na foto, mas na vida não fica legal. Tá na cara que você fez essas marcações no nariz e não fica muito legal, dependendo de onde você vai usar. Tá, agora eu venho com o blush, que é aquele mesmo que eu usei no início para ajudar a esfumar o côncavo, o bronzete da Revlon. E vou aplicar bem acima das maçãs, esfumando com esse contorno que eu acabei de fazer. E está pronta a minha pele, agora eu vou finalizar o olho passando a máscara de cílios. Eu estou usando a Super Shock da Avon, que eu tinha aqui guardada. Nem dei muita bola, mas depois que eu fiz uma aula com Dani Góes, eu fiquei apaixonada por essa máscara de cílios. Ela realmente dá um efeito bem bonito, porque ela alonga, ela define, ela dá volume e deixa os cílios bem separadinhos. Então agora eu tô viciada mesmo nela, que até quando eu uso outra máscara, eu acabo finalizando com o pincel dela, só para soltar mais os cílios e deixar os cílios mais separadinhos.
E outra coisa que eu aprendi para passar máscara de cílios, que também está fazendo toda a diferença, é dar essas piscadinhas, ó. Passa a máscara e pisca, passa e pisca, passa e pisca. Isso ajuda muito a não empelotar a máscara. E eu tô adorando fazer assim. Tá dando bem certo. E tá pronta a minha maquiagem. O batom que eu escolhi foi o Fixed and Drama da MAC, que eu amo. Ah, claro, né? Com cabelo seco ficou bem melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.